Recifenses, eleições no Recife. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições. Eu sei que não é bem o foco do canal, mas vocês falam um pouquinho também sobre a ideologia que percorre nosso campo, nossa cidade, nosso país, porque eu vou falar sobre Bolsonaro e sobre os bolsonaristas no Recife. São 6 ao todo, e eles representam um pouco, até de forma didática, o que é Bolsonaro, o que ele representa um por um desses 6 candidatos, né? Então, para explicar um pouquinho o Bolsonaro e os casamentos que ele faz com as pessoas, com os diversos grupos políticos, né, que ele sempre trai. O Guedes está aí mostrando traído, o Sérgio Moro traído, os militares traídos, até os salavistas, né, são constantemente traídos, mas são fiéis ao mesmo tempo. Bolsonaro representa um pouco de cada um. E um pouco desses grupos sociais estão no Recife. São 6 candidatos, o primeiro deles, Marco Aurélio, meu amigo, o candidato que já retirou a candidatura porque Bolsonaro supostamente não apoiaria ninguém. Ia ficar neutro na história, no contexto todo, mas no fim das contas, como já se esperava, apontou o dedão lá na delegada Patrícia. Marco Aurélio foi o primeiro, mais fiel de todos, porque não retirou, porque foi o que retirou, e ele foi mais fiel, então ele representa o grupo que está a ferro e fogo com o Bolsonaro. Vai morrer junto com o Bolsonaro, né? Marco Aurélio é esta figura. O próximo, o candidato que mais parece com o Bolsonaro na retórica cristã conservadora, militar, é o Coronel Feitosa, policial militar, coronel, está aí com a conversa mole de que representa uma mudança no Recife, mas está na política há muito tempo. Foi, inclusive, base de apoio do governo do PSB aqui, um oportunista político conhecido aqui, não é novo na cidade, assim como o Bolsonaro não é novo, né? Representa o grupo daqueles que estão sempre querendo sua boquinha dentro dos espaços de poder. Bolsonaro sempre teve sua boquinha no Congresso e agora, com essa retórica dele, cresceu. O Coronel Feitosa pensou que ia crescer, mas como a gente viu, ele já foi deixado no meio do caminho. Mais um do grupo que pensou que Bolsonaro não ia chegar junto de ninguém, chegou na delegada, ele foi abandonado. O coronel, o cristão conservador, um militar, um policial militar, não um militar do exército, mas é um militar, com a retórica militar, que anda em toda a cidade com um jipe lá, com mais, sei lá, meia dúzia de supostamente militares, mas não são militares, né? É o grupo social que ele anda lá, mas que tem seu lado mais simbólico, que é do bolsonarismo militar. O outro candidato é aquele que não se diz bolsonarista, é o Chabrel. O Chabrel é o candidato novo, que não fala claramente que é bolsonarista, mas a gente sabe, né? Lá em 2018, apertou 17 sem medo de errar. Todo mundo sabe que ele fez isso. E esse grupo social que se diz pra frentex, né? Que pensa de um lado racional da nossa... É engraçado até falar racional. O cara é bolsonarista e fala que é racional. Mas enfim, os caras são assim mesmo, né? Os caras falam que são um novo, né, na cidade e no país, mas são bem antigos também. Essa conversinha mole de liberal e tal, não é nada novo, né? E assim, nem são tão liberais assim, porque a gente sabe, né? Estavam com o Bolsonaro que não tem nada de liberal. É um estatista que está recentemente com a conversa que já foi, inclusive, abandonada. Na pandemia está aí, o Guedes está aí caçando borboleta, não consegue achar mais nada no governo, assim como esses caras que não falam mais que são bolsonaristas, mas a gente sabe, são bolsonaristas no fim das contas, apertaram 17. Ele representa esse grupinho aí, esse nicho, que é bem pequenininho, que não tem muita possibilidade de crescimento, porque não tem muita profundidade. Aparenta ter, mas não tem. Outro candidato, agora a gente vai falar do Carlos. Esse é o bolsonarista novo, aquele jovem, né, num perfil mais viril, de homem, né, aquele perfil até mais violento, né, daquele cara que fala que vai fazer e acontecer, mas também foi deixado para trás, porque Bolsonaro não vai pensar em ninguém além dele e da família dele, né, como sempre foi assim. As rachadinhas, os símbolos de Bolsonaro são somente para centralizar toda a figura de poder nele e nas pessoas que têm o nome Bolsonaro. Você pode ter 17 no seu número, mas você não vai ter o nome Bolsonaro. Então você, meu velho, vai ser deixado de lado também. Agora a gente vai falar dos mais graúdos. O candidato graúdo, o candidato Mendoncinha, o candidato que está há muito tempo na política do Recife, mas há muito tempo mesmo, conhecido, foi governador, foi ministro de Temer, deputado por mais de um mandato,
e que agora está até imitando Bolsonaro. É uma figura que imita Bolsonaro. Nunca fez isso na vida dele. Nunca falou o nome socialista de forma tão repetida na vida dele. Agora, os socialistas têm que sair. E ele fala, porque a gente vai ter que tirar isso daí. Feito Bolsonaro. É até meio ridículo. Porque assim, menos assim o cara é conhecido. Está imitando uma figura supostamente nova do Recife, pelo menos. Ninguém nunca conheceu o Bolsonaro até 2018 aqui. O cara cresceu no Brasil todo e menos assim está querendo surfar nessa maré. Mas não vai surfar para canto nenhum, né? Porque o Bolsonaro escolheu e meteu o dedão em quem? Na delegada Patrícia. A delegada que era conhecida antes de ser candidata de fato. Na fase de pré-candidata era a Moro de Saias. A figura contra a corrupção, que se dizia perseguida pelo governo do Estado porque foi supostamente abandonada, a sua delegacia foi fechada, que não é bem esse o contexto, o processo não é bem esse. Mas a questão é essa. A questão é falar do que ela representa. Ela representa as pessoas que meio que se colocam acima da sociedade, né? Vão acabar com a sujeira que existe na cidade, coisa que ficou muito claro nas falas que apareceram dentro do Facebook dela. Ela falando de Recife, eles falando do povo feio do Recife. E esse símbolo é muito marcante nessa figura que Bolsonaro meteu a mão e que não vai crescer mais. Ela sumiu no processo, ela cresceu, mas sem força para chegar junto. Não deve chegar junto no segundo turno, que graças ao bom Marx está caminhando para um campo mais de esquerda, centro-esquerda, com todas as dificuldades que a gente conhece no processo, mas Bolsonaro não está se criando aqui. Esperamos que isso se concretize no domingo, dia 15, dia da eleição, dia da proclamação da bendita República no Brasil. Então, são esses os candidatos: Marco Aurélio, meu amigo, Coronel Feitosa, Chabrel Marum, o Carlos, o Mendoncinha e a delegada Patrícia, né, que são os casamentos que foram deixados de lado, os 5, e a delegada é a última que foi a escolhida para o casamento final. Mas a gente sabe, né? A gente é recifense, a gente conhece os casamentos como são. O brega está dentro da nossa raiz. E o brega fala muito do quê? Fala muito das traições. E Bolsonaro é o homem da traição. Ele traiu os militares, ele traiu o Guedes, ele traiu o Sérgio Moro, traiu o mercado e vai trair todo mundo, porque ele vai cair, todos vão cair junto com ele, mas vão cair antes dele, porque ele não vai segurar nenhum. Então, é um pouco disso que eu queria falar, um pouquinho sobre a eleição e sobre as representações do bolsonarismo no Recife, né? Só para ser bem sintético, né? Não vou me aprofundar muito, porque um vídeo não cabe mais discussão do que isso, porque senão ninguém espera para ver. A gente sabe como é que é a internet. Espero você para o próximo vídeo, que fala mais sobre cultura, sobre cinema, sobre séries, sobre filmes, sobre essas coisas mais legais, não sobre Bolsonaro em si, né? Mas é importante falar de Bolsonaro, porque o camarada até na cultura, pro lado mal, está acabando com o país. Então, espero que você curta o vídeo, compartilhe se você achar interessante, comente se você achar que deve comentar. Espero você para o próximo vídeo e se inscreva, o canal está começando, é importante se inscrever, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.